Graça e paz, boa noite. Estamos hoje começando mais uma célula. Vamos aguardar o pessoal chegar. O pessoal vai começando a se conectar, começando a entrar aí na live. Que bom. Que bom que vocês estão chegando. Amém. Que bom, que bom. Essa semana a gente colocou um quebra-gelo lá na célula. Colocamos um quebra-gelo no Facebook. Eu li algo no Face da Emily, se eu não me engano, dizendo que se você pudesse encontrar com 5 personagens bíblicos, quem você teria a vontade de se encontrar para bater um papo num churrasco? E eu aproveitei isso aí que eu li lá e coloquei como quebra-gelo da célula. Se você pudesse se encontrar, fazer um churrasco e chamar alguns personagens bíblicos para conversar, quem você chamaria? E aí eu tive olhando que algumas pessoas... Eu tô rindo aqui porque a Yolanda tá passando por debaixo da mesa para ficar aqui do meu lado aqui. Então, se você puder... Que bom que vocês estão vindo. Xandão, Marcelo, Luiz Fabiano. Legal. Tia Sandra, Fernandinho. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Então, eu estive olhando essa semana, Dona Heloísa, graça e paz, boa noite. Sejam bem-vindos. E a gente estava vendo essa semana o quebra-gelo da célula. Eu vi uma postagem da Emily que se você pudesse encontrar com 5 pessoas para personagens bíblicos, para bater um papo, para conversar. Luiz Humberto, graça e paz, meu filhão. Então eu vi isso aí acho que até o Luiz comentou a respeito de quais seriam os 5 personagens bíblicos que você chamaria para um churrasco para bater um papo. E eu trouxe isso, botei como um quebra-gelo virtual. É tudo novidade para a gente está começando a colocar na segunda-feira um quebra-gelo, e é ideal que você participe, que você comente, que você faça parte. E eu cheguei a algumas conclusões, e a gente estava olhando ali quem o pessoal tinha colocado, né? Jesus é quase que uma unanimidade. A minha questão é, será que o pessoal quer conversar com Jesus para pedir alguma coisa, ou quer saber, e aí, Jesus, como é que foi lá abrir mão da sua glória, sair lá do céu para vir para cá, viver como homem? Ou será que pô, Jesus, faz um milagre aí, ó, a gente está aqui num churrasco, sei lá, transforma esse patinho em picanha, né? Então, as pessoas colocaram ali muito Jesus. Outras queriam falar com José, teriam vontade de conversar com Jó, né, Abraão, e a gente começa a entender e começa a visualizar isso. O que seria, como seria essa conversa com essas pessoas, né? E aí você vai colocando aí, né, e vai imaginando isso. Como seria bater um papo com José? Se eu tivesse a oportunidade de bater um papo com José, eu ia perguntar como é que você conseguiu segurar aquele tempo todo, mesmo cheio de sonhos, cheio de motivações, cheio de coisas para fazer, com a mente sem parar, ficar dentro de uma prisão, aguardando e acreditando que seria o tempo de Deus. Outro que eu teria vontade de conversar seria com Noé. Como você acreditou em algo que você nunca viu e permaneceu firme, né, montando, sendo chamado de louco por muita gente, e construiu uma arca no meio de um lugar onde nunca tinha chovido, onde não tinha água, onde não tinha nada. Esse seria outro que eu conversaria também, né? Mas é legal a gente trazer isso, não é... Já sei. É trazer isso para essa reflexão, para entender que essas pessoas que passaram pela Bíblia, que são personagens bíblicos, essas pessoas às vezes tiveram os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas angústias, as mesmas aflições, as mesmas dúvidas que você tem hoje. E aí você para... Ei, peraí, eu não estou sozinho. Se Deus colocou aquilo ali, permitiu que aquilo ali fosse falado na Bíblia, é porque tem alguma utilidade para mim. Thaís, seja bem-vinda, Thaís.
Aquilo tem alguma utilidade para mim. Então é bom que você comece a entender e olhe para esses personagens, trazendo para você, para que você possa entender que cada um deles passou pelas mesmas coisas que você, pelas mesmas angústias, pelas mesmas aflições, pelas mesmas fraquezas. Eu hoje coloquei no áudio que eu coloco de manhã cedo como reflexão a respeito da água, que quando a gente é criança, às vezes a gente faz uns caminhozinhos por onde a água está descendo, né? Pega uma madeirinha, será que só eu que fiz isso? E aí derrama um balde de água e vem fazendo um caminhozinho na terra para ver onde a água vai. E tem horas que a água está tão forte que ela não se limita àquilo qual ela foi encaminhada. E é o que acontece nas enchentes. Quando rompe uma barreira, alguma coisa, a água vem e ela precisa encontrar um caminho. E aí eu sugeri que você fosse como água nesses dias de hoje. Procure um caminho, ache algo novo, avance, não fique preso, não fique limitado, busque algo diferente para que você possa... Tem que ter uma solução, tem que ter uma saída. Está trancado dentro de casa? Estuda, busca algo diferente, aprenda algo novo para que você possa sair desse tempo de crise com uma pessoa diferente em alguns aspectos. Amém? Vamos estar começando a nossa célula, esse foi o nosso quebra-gelo. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de seus filhos estarem aqui hoje, estarmos juntos, reunidos, mesmo que distantes, ó Pai, para que possamos ouvir da Tua palavra, Senhor, louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Seja conosco nessa noite, Senhor. Espírito Santo, nosso amigo, visita cada uma dessas casas aqui, cada uma dessas famílias aqui representadas, Senhor. Guarda elas com o Teu sangue, Pai. Guarda elas, Senhor, com a Tua força, Senhor. Separa essas pessoas e essas famílias, Senhor, para que não sejam atingidas em tempo de crise, Senhor. Que tenham mais para dar, Senhor, do que para receber, Senhor. Que possam ser aqueles que emprestam, Senhor, do que aqueles que tomam emprestado, Senhor. Que nunca lhe faltes nada, Senhor. E que nessa célula de hoje, Senhor, possa vir uma palavra de edificação, de cura, Senhor, de fortalecimento. Que possamos entender que Tu és o Senhor da nossa vida. E que temos que entender que temos que nos entregar a Ti sem reserva. Abençoa-nos nessa noite, Senhor. Coloca as nossas mentes cativas a Ti, Senhor. Troca a guarda de anjos de cada uma dessas casas, Senhor. E que a Tua palavra encontre livre curso nas nossas mentes. É assim que nós choramos e Te agradecemos, certo da vitória, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém, 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 amém. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, sejam bem-vindos. Quantos amigos, pertos, distantes? Olha, a dona Heloísa falando que queria conversar com o Jó para saber onde tirou tanta força. Amém. Seja bem-vindo, Evandro. Ô, meu bispo. Não posso falar besteira hoje. Glória a Deus. Seja bem-vindo, bispo. Participação especial. Queria muito te colocar na telinha para tu tocar um violão para a gente, mas eu ainda não sei essas coisas todas, não. Mas célula é isso. Célula é descontração, célula é bate-papo, célula é entendimento. Meu amigo Elton, pastor Elton, seja bem-vindo. Amém. Hoje nós vamos falar, a palavra da célula hoje chama-se sem reservas. E eu, quando estava estudando, eu comecei a entender o que é sem reservas, né? E aí, quando a gente para e pensa nessas coisas, a gente começa a entender uma coisa. Sem reserva é como está muita gente hoje. Sem reserva financeira. Eu trouxe um entendimento para isso também. Sem reserva nenhuma, sem nada. E aí, quando eu comecei a entender que sem reserva poderia ser também isso, sem reserva financeira, sem reserva espiritual, eu começo a entender que Deus te quer na dependência dele. Deus te quer completamente colocado nas mãos dele. Por quê? Porque ele quer te tratar de forma sobrenatural. E a gente vai ler hoje um texto que está em Lucas 9, do 57 ao 62, que diz: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que eu primeiro vá enterrar o meu pai.
Mas Jesus lhe observou: deixe os mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E disse-lhe Jesus: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Somente até aí. É interessante observar o coração de Jesus a respeito das prioridades das coisas que vêm do alto. Quando a gente olha para esse texto, a gente entende que todos eles queriam seguir a Deus, mas tinham sempre algo para fazer antes, tinham algo para fazer diferente. O Evangelho de Lucas ele foi escrito com um objetivo. Quando a gente entra e a gente entende que existem algumas coisas nos evangelhos que são diferenciadas. Cada evangelho foi escrito para um tipo de pessoa. Eu costumo dizer na linguagem de vendas, né, que cada evangelho foi criado, foi direcionado para um público-alvo diferente. E tinha os seus porquês. Né? Quando a gente vê que Mateus ele escreveu exatamente para os judeus, para mostrar que Jesus, como um rei, como um Messias, falando do seu reino, da sua autoridade. Quando a gente vê que o Evangelho de Marcos ele foi escrito para os romanos, a gente entende que ali é Jesus como servo, que ele faz as coisas para ajudar as pessoas. Atividades, milagres, sempre no intuito de ajudar aos outros. Era dessa maneira que Deus entendeu que íamos conquistar os romanos. Quando a gente vê o Evangelho de João, a gente vê que é um evangelho diretamente ligado para crente, porque ele fala muito de Jesus como filho de Deus, traz na essência a divindade de Jesus. Esse é o propósito. E quando a gente lê o de Lucas, que é um dos evangelhos que eu gosto mais, a gente vê que Lucas escreveu para os gregos. E o que é escrever um evangelho para os gregos? É trazer Jesus como filho do homem, como muitas das vezes ele menciona desse jeito, filho do homem. Que a gente traz, o grego precisava ver em Jesus uma humanidade perfeita. Quando a gente fala de grego, a gente fala das coisas da psicologia, essas coisas todas de pensadores, de pensamento. Então eles não queriam ver um Deus, eles queriam ver um homem perfeito. E quando a gente traz isso aí, nesse evangelho de Lucas, a gente entende que ele estava trazendo ali Deus, Jesus, sendo 100% homem. Então, ele foi completamente perfeito nas suas ações e veio para nos aperfeiçoar. Podemos perceber nessa história toda que também há um outro convite de Jesus para uma entrega total, uma vida sem reservas, uma vida sem detalhes, completamente aos pés do Senhor. É um evangelho que a gente chama de mergulhar. A gente trouxe há um tempo atrás, falando, e o bispo falou isso até no culto, sobre o evangelho ralinho, o evangelho adulterado, o evangelho fraquinho. Sabe quando você vai comprar o cloro e às vezes foi exatamente esse exemplo que a gente deu, e às vezes sua mãe fala, olha, não compra ali não, compra lá no seu fulano de tal, porque lá é puro. Por quê? Porque a gente acredita que um outro comerciante deu uma batizadazinha no cloro, colocou um pouco de água, enfraqueceu ele. Não estava na sua essência, não estava na sua fórmula perfeita. E assim é o evangelho. Tem muita gente hoje que tem enfraquecido o evangelho, tem deixado ele ralinho e tira o evangelho da sua essência. Quando a gente vê com o evangelho da essência, um evangelho sem reserva, um evangelho puro, Deus te quer na totalidade. Ele não te quer parcialmente, ele não te quer em pedacinho, ele te quer inteiro. Ele te quer por completo. E é exatamente isso que Jesus estava falando para essas pessoas, que tinham outras prioridades sem ser Jesus. Jesus fez o convite, vem, segue-me, vem após mim. Segue, vem que eu quero te ensinar, vem, aprende comigo, vem, caminha junto comigo. Não, eu quero ir mais, tem sempre um mais, tem sempre um algo primeiro, tem sempre uma situação extra. E a gente vê as pessoas fazendo isso até hoje. Pessoas que entendem que têm um chamado, entendem que foram chamados por Deus para fazer parte de uma comunidade, de uma igreja, de uma célula. São crentes. Foram chamados para conversão, foram chamados para ser levantados como líderes das suas famílias, para alcançar outras pessoas que eu não tenho acesso, mas que essas pessoas têm. E muitas das vezes elas relutam porque não querem se entregar por inteiro. Não, eu quero ir, mas na parte financeira, não, na parte financeira que eu resolvo sozinho, eu não preciso de Deus. Não, eu quero ir, mas no meu casamento não mexe, não. A gente às vezes olha para as pessoas, sobre isso, algumas pessoas, eu já vi algumas esposas
que querem que os seus maridos se convertam, que andem certinho, para que não sofram adultério, não sofram outras coisas aí pela rua, né? Mas não querem se entregar para Jesus. Querem que o marido dê uma melhoradinha, mas não quer que o marido seja crente, porque quando o marido vira crente, ele acaba se tornando chato, ele não vai a algum lugar, outro. Então querem algo parcial, não querem na totalidade. E Jesus quer que você siga ele na totalidade. Jesus quer que você se entregue, Jesus quer que você se jogue, Jesus quer que você entre de cabeça, Jesus quer que você mergulhe. Não é a água rasinha, é a água profunda. Quando você está em águas profundas, você não sente as ondas. Uma vez eu li isso a respeito da tsunami que aconteceu no Japão e tinha um casal de brasileiros que estava fazendo mergulho. E ele estava a não sei quantos metros de profundidade. Quando eles vieram, e lá embaixo eles não sentiram a tsunami, eles não sentiram a onda gigante, eles sentiram um leve balançar. Quando eles subiram à tona, eles viram que não tinha mais barcos, não tinha mais nada ali em volta deles. E aí eles perceberam de tudo aquilo que tinha acontecido. Por quê? Porque eles estavam na profundidade. Eles estavam lá no fundo. Quando você está na profundidade com Deus, não é que as ondas não vão acontecer, não é que a tempestade não vai passar. Vai haver tempestade. Só que a parte onde você sente não vai ser atingida. Você não sentirá de igual forma de quem está apenas na superfície. De quem vive um evangelho ralinho. De quem vive um evangelho de quem... Não, eu acredito em Deus. Tá, e aí? Eu também acredito. Vou te contar uma coisa. O inimigo também acredita. Satanás também acredita em Deus. Tem um monte de gente que acredita em Deus, mas a gente está falando de viver Jesus. A gente está falando de se apaixonar, de se entregar, de fazer parte. É isso o chamado. É isso a qual você foi chamado. Então, quando a gente olha isso, nós passamos pela obra do Espírito Santo. Nós passamos pela obra de Deus. E aí a gente vê que Jesus está trabalhando. Jesus está trabalhando na tua vida. Não pode haver parcialidade. Jesus pede tudo de você e só tem direito de te pedir tudo quem se entregou por inteiro. Eu não posso pedir tudo seu porque eu não me entreguei a você por inteiro. Mas quando a gente vê que Jesus se entregou para você por inteiro, que ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha, da glória, para se lançar como homem nessa terra e se sacrificar pela tua vida, ele é um cara que tem direito da gente te pedir tudo. Ele é o cara que a gente vai tirar o chapéu e vai falar assim, eu não tenho como te negar nada, porque você me deu tudo. Você fez a minha vida ser diferente. Você fez com que as coisas acontecessem de forma diferente. Esse é o processo. Quando você entende essas coisas, você vai ver aonde Jesus quer chegar. O que ele quer de você. Ele não quer pedacinho, ele quer inteiro. Ele não quer beirada, ele não quer migalha. Ele não quer migalha da tua fé. Ele quer a sua fé. Ele quer que ele seja o centro. Quer que ele seja o centro da tua vontade. Ele quer que ele seja o centro da onde você está. É isso que Deus quer da tua vida. E a gente vê tantas coisas que as pessoas não fazem dessa forma. Infelizmente, é possível nos dias de hoje vermos igrejas e células estarem lotadas, mas as pessoas servindo a um Deus parcialmente, só por pedaço. Nada de plenitude, só pedacinho. Isso eu não quero entregar a Jesus, isso eu não quero entregar. E ainda mais agora, que infelizmente a gente tem uma geração muito mimada, uma geração cheia de mimimi, de coisinhas, de detalhes, e a gente vai vendo essas coisas, tudo se ofende, tudo se magoa, tudo... Não... E a gente acaba vendo que essas coisas vão acontecendo e você acaba não entendendo uma coisa. Para pensar. Sabe aquela vez que você fala assim, você já aceitou a Jesus? Você diz assim, não, eu aceitei a Jesus. Não foi você que aceitou ele. Foi ele que te aceitou. Ele te aceitou do jeito que você é. Ele te aceitou do jeito imperfeito que você é, porque ele entende que ele pode fazer a obra na tua vida. Ele entende que ele pode fazer a diferença na tua vida. Tem gente aí que está assistindo, agora chegou um amigo, Marcelo, amigo da antiga, que me conhece há muito tempo, né? E sabe quem eu era, e de repente não sabe nem quem eu sou hoje. Mas vai entender, porque Jesus fez da minha vida algo diferente. Jesus mexeu na minha vida. Jesus mudou as minhas estruturas. Jesus mudou o meu alicerce. Jesus mudou tudo na minha vida. Somente quem entregou tudo pode te pedir tudo. E eu me entrego por inteiro para ele. Ah, mas ainda tem muita coisa. Tem.
Ainda tem muita falha? Tem. Eu tenho muita falha. Eu tenho muito defeito. Mas uma coisa você pode ter certeza. Todos os dias, eu tento modificar isso na minha vida. Todos os dias, eu luto contra cada uma das minhas fraquezas. Eu luto contra cada uma das minhas peculiaridades. Cada dia eu tento vencer aquilo que não é de Deus na minha vida. Isso é o processo. Não é você ser perfeito, é você se esforçar a cada dia para que você possa chegar, dia após dia, chegar na plenitude de onde Deus quer. Esse é o processo. Precisamos ter isso na nossa vida, porque Jesus entregou tudo, ele se esvaziou e desceu. É nessa hora que você precisa fazer a mesma coisa. Só ele pode pedir isso tudo aos homens. Deixa eu trocar aqui. Amém. Servir Jesus integralmente é obra do Espírito Santo, não é uma obra sua. Servir Jesus integralmente é permitir que ele te ajude a fazer isso. Não é você sozinho. Às vezes vemos tantas pessoas com tão boas intenções, querendo tanto se aproximar de Deus, querendo ficar firme na igreja, e você vê que essas pessoas às vezes não conseguem. Porque existe um erro, uma mentira que é colocada na nossa vida, e isso aconteceu comigo quando eu tentei parar de fumar. Alguém virou para mim e falou assim, não, você tem que ter força de vontade. E eu começar a tentar ter força de vontade e eu não conseguia parar de fumar. Até que eu entendi que a minha vontade está ligada à minha alma. E a minha vontade é ruim. Muitas das vezes a gente quer para a gente coisas ruins. A gente quer para a gente coisas ruins. As pessoas às vezes não conseguem, porque existe um erro, uma mentira que é colocada na nossa vida. A gente consegue ver essas coisas e a gente consegue entender que existem coisas na nossa vida que estão ligadas à nossa vontade. Você precisa vencer a sua vontade. Como é que se vence a sua vontade? Se a minha vontade era fumar, a minha vontade era usar o cigarro. Eu tinha vontade, aquilo me era prazeroso, mas eu precisava vencer. Quando eu entendi que não era na minha vontade, mas na vontade do Espírito Santo, aí é que mudou tudo. Quando eu entendi que aquilo não era na minha vontade, mas era na vontade de Deus, que eu não ia conseguir vencer aquilo sozinho, mas eu ia conseguir vencer aquilo com o Consolador, com o Espírito Santo que me foi dado. Isso é que vai fazer a diferença. É assim que você precisa fazer. Você precisa entender que essas coisas vão fazer a diferença na tua vida, desde que você busque o Espírito Santo e ele comece a fazer a diferença na tua vida. O Espírito Santo, ele vai começar uma obra e ele não vai terminar. Ele vai tocar em você em cada detalhe e vai começar a te modificar. A única coisa que você precisa é dar permissão. É dar uma permissão a ele. Senhor, muda. Eu não quero mais, eu não aguento mais, eu quero ser transformado, eu preciso da sua ajuda, eu não consigo viver a plenitude da tua palavra sozinho, eu preciso viver a plenitude da tua palavra, mas eu não consigo sozinho, eu preciso de ti. E é nessa hora que o Espírito Santo vai entrar, vai começar a fazer, e ele vai fazer a obra. Vamos precisar, não podemos dizer pelas nossas forças, vamos segui-lo. Não conseguimos, mesmo com boas intenções, temos que seguir ele através do Espírito Santo. Por meio de exemplos que foram dados em Lucas 9, que a gente leu aí, aprendemos importantes lições e ensinamentos. E disse a outro, segue-me, mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Quando a gente lê isso aí, que ensinamento valoroso que é isso aí. Jesus não disse que não se deve enterrar os mortos. E aí tem muita gente que vai ao pé da letra, e a letra mata, o espírito vivifica. Jesus não disse que você não deve sepultar os teus pais, que não deve obediência a ele. Ele disse que a obra de Deus e as coisas que vêm do céu são maiores e mais importantes do que todos os ensinamentos. Ensinamento é muito importante, porque a geração atual é extremamente sentimental. Foi aquilo que a gente estava falando. Justifica tudo por causa de sentimento. Jesus disse que a obra de Deus são mais importantes do que as coisas do seu coração. A Bíblia fala que o teu coração é enganoso. A missão que está em jogo são incomparáveis, mais importantes do que os nossos sentimentos. A gente vê tanta gente, às vezes, se afastando de uma igreja, de uma congregação, saindo da igreja, porque, não, Deus mandou, o meu coração não está mais aí. Deus falou comigo, será que falou? Ou será que foi desejo da tua alma? Será que isso foi um desejo apenas do teu coração? Quando as pessoas dizem, olha, Deus falou comigo, se Deus já falou contigo, quem sou eu para falar alguma coisa ao contrário? Mas o que eu quero dizer hoje para você, que está dentro de uma igreja, se firma. Árvore sem raiz não dá fruto.
Tem um monte aí que fica pulando de igreja em igreja, pula para cá, pula para lá, pula para ali, e não chega a lugar nenhum. Na realidade, você precisa se firmar onde você está. Aquela igreja que serviu para pegar você e tirar todos aqueles piolinhos, todos aqueles carrapis, deixar você limpinho, arrumadinho, bonitinho, cheirosinho, te preparando para que você se encontrasse com o Pai, te apresentando o Senhor Jesus. Será que ela mudou tanto que é chegada a hora de você ir procurar uma outra igreja? Ou será que os seus olhos é que não estão no foco correto das coisas? Quando Deus fala de você se entregar sem reserva, Ele diz para você se entregar sem reserva mesmo. Ele diz para você se firmar. Ele diz para você largar o sentimento de lado. Ele diz para você avançar. Ele diz para você entender que a prioridade são as coisas do reino. A prioridade são as coisas de Deus na tua vida. Isso que Ele diz. Quando Ele diz aqui, olha, deixa os mortos enterrar os seus mortos, Ele não quer dizer para você abandonar tudo, deixar a tua família de lado. Ele diz para você ouvir a voz, primeiro, do céu. Ouvir a voz do Senhor. Ali ele tem uma outra passagem nesse mesmo texto que diz assim, não, deixa eu despedir dos meus pais. Será que essa pessoa ia chegar lá, tchau pai, tchau mãe, valeu, tô indo? Não. Quando se diz se despedir dos seus pais, na realidade o que ele queria era perguntar uma opinião. Pai, tu acha que eu devo seguir Jesus? Não, o que tu acha? Isso gera incerteza, isso mostra que o teu coração não está firme naquilo que você quer. Quando você entende que foi Deus que te chamou, ainda que você vá de encontro à opinião da sua família, porque tem muita gente que tem opinião diversa, tem muita gente que acredita em outras coisas na mesma família, mas quando Deus te chama, você entende quem te chamou. Quando Deus te chama, você entende que o Senhor te chamou, Ele falou contigo, Ele te resgatou. E aí é que entra a tal da intimidade. Quando Deus te apresenta, quando você entende que você é íntimo do Pai, você começa a entender que tem coisas na sua vida que só Ele sabe. E só Ele curou. Só Ele tirou. Ele sabe exatamente aquilo que ninguém sabe que você fez, Ele sabe. E Ele te perdoou. Ele te resgatou. Para e pensa nisso. Que tem coisas que mais ninguém sabe da sua vida. Só você e Deus. E ainda assim ele foi lá e meteu a mão e tirou e te limpou e te aceitou daquele jeito. Então não existe, pare de ouvir a voz do tradicionalismo, para de ouvir a voz daqueles que não te agregam, para de ouvir a voz daqueles que querem o teu bem, mas não entendem o que é o teu bem. Uma vez eu falei isso para uma pessoa, hoje no que nós acreditamos, tá? E eu respeito muito cada um na maneira que pensa. Mas hoje, no que nós acreditamos que você não vai consagrar ninguém a santo ou a nada disso. Mas você acha que uma avó, às vezes, pega uma criança e faz uma consagração, alguma coisa desse tipo, porque ela quer o mal dessa pessoa, quer o mal dessa criança? Não, muito pelo contrário. Ela quer o bem. Só que o que ela acha que é o bem para ela, hoje não é o bem para você. Então começa a ouvir a voz do Senhor, começa a ouvir a voz daquele que está falando contigo, começa a ouvir a voz daquele que sabe exatamente por onde você passou. Deus sabe aonde eu passei, Deus sabe o que eu fiz, Deus sabe o que Ele me resgatou, Deus sabe o que eu fazia e que eu não faço mais. Tudo isso Deus sabe, você não sabe. Então por que eu vou ouvir o seu aconselhamento e não vou ouvir aquele que está falando comigo? Vem e me segue. Larga tudo. Sabe aquela tradição que você aprendeu até hoje? Aquilo não te serve mais. E eu não estou falando para que isso é para você não, tá? Você acredita só se você quiser. Mas de repente aquela tradição hoje não me conforta mais. O que eu aprendi a vida toda hoje não me satisfaz mais. É pouco. Tudo aquilo que me ensinaram, uma vez eu tive uma conversa a respeito disso com a minha mãe. Da minha mãe eu tenho muita gratidão, porque minha mãe ensinou o temor ao Senhor. Todo dia, às 6 horas da tarde, a gente parava para rezar. E minha mãe fazia isso, e eu aprendi dali o temor do Senhor. Ainda que não siga a religião dela hoje, ainda que não siga aquilo que ela me ensinou hoje, eu entendo que ela me ensinou o que ela tinha de melhor para me dar. E aquilo que eu aprendi com ela, eu tenho trazido na minha vida como temor ao Senhor. E esse temor ao Senhor hoje me traz um processo de intimidade com o Pai. Me traz um processo de que eu tenho que ser íntimo de Deus. E às vezes tem coisas para mim que eu aprendi com ela que às vezes são superficiais.
eu não quero mais um evangelho ralinho. Eu quero um evangelho profundo. Eu quero um evangelho que eu alcance almas. Eu quero ter uma palavra de vida e de vitória para você quando você vier me perguntar. Eu quero ter uma palavra de vida para você quando você vier me pedir alguma coisa. Eu quero ter algo em Deus para você. Eu quero ter algo que fale assim, olha só, não. Peraí. Não, isso aí que você está falando não é bíblico. Isso aí que você está falando não está em Deus. Não, isso é aconselhamento de homens. O que a Bíblia diz para a tua situação nesse momento é isso. E eu quero ter a oportunidade de falar isso para as pessoas. Eu quero ter a oportunidade de trazer essa opção. E eu queria muito que você também tivesse essa oportunidade. Basta você se jogar de cabeça. Porque dos teus lábios vai sair palavras de bênção e de vitória. Dos teus lábios vai sair palavra de justificação. Tia Sandra, que está aí na célula, me pediu essa semana passada para estar orando por uma pessoa. Nós oramos. E ela lembrou de pedir por agradecimento por essa pessoa que saiu, estava com Covid, né, 19 e foi curada. E era uma pessoa já com uma idade avançada. E a gente trouxe uma palavra. Né? Se eu não me engano, é o sogro do Duba. Né? Então, a gente entendeu isso. E a gente trouxe essa palavra e oramos. Por quê? Porque é o nosso dever orar. Porque é o nosso dever clamar pelas pessoas. É o nosso dever encaixar ali. Trazer, entrar na brecha, sabe? Lutar, buscar. Esse é o nosso dever. Ter uma palavra de conforto. Não fui eu que fui chamado para isso, não. Você também foi chamado para isso. Você foi chamado para fazer a diferença nessa geração. E basta somente você se colocar à disposição. Basta somente você se colocar à disposição do Senhor. Se entrega, se joga, para de mimimi, para de sentimentalismo, para de coisinhas, deixe essas pormenores de lado, avança, conquista, profetiza, fala com autoridade, determina a cura, fala com as pessoas, Senhor, seja curado em nome de Jesus. Toca naquele coração, visita aquele hospital, mexe com a estrutura daquela família, restaura aquele casamento. Isso é o poder de Deus e não está em mim. Não, o poder é dele. Nós somos apenas agentes de milagres. Está disponível para mim e para você. A Elaine entrou aqui. A Elaine uma vez participou de uma célula e eu olhava para a Elaine e eu via na Elaine algo de Deus tremendo. E acabei não sei se ela vai lembrar disso, tirei ela no amigo oculto da célula, no amigo secreto da célula, e eu dei uma Bíblia para ela, uma Bíblia de estudos, né? Eu nem lembro qual foi a Bíblia, não sei se foi uma King James, eu sei que eu dei uma Bíblia fera, que custou uma fortuna na época, mas eu entendi que a Elaine sabia usar muito mais aquilo do que eu naquele momento. Isso é investir no reino. E eu busquei, falei, eu quero... Não com inveja, mas eu falei, eu quero aquela determinação que aquela mulher tem. Eu quero aquela atitude que aquela pessoa tem. Eu quero aquilo que aquela pessoa tem. Eu quero saber falar de Deus como aquela pessoa sabe. Eu quero alcançar as almas. Eu quero ter uma palavra de conquista. Eu quero ter uma palavra de vitória. Eu quero ter uma palavra de autoridade. Eu quero ter uma palavra de conforto para um dia de angústia. E isso você só vai conseguir quando você viver um evangelho sem reservas, um evangelho de dependência, um evangelho de se jogar, um evangelho de atitude. Isso é evangelho. E foi para isso que você foi chamado. Foi para isso que você foi chamado, para fazer a diferença nessa geração. E é isso que eu creio. Não coloque os seus sentimentos acima do seu chamado. É isso que essa passagem quer dizer. Não coloque os seus sentimentos acima disso. Você é muito mais do que os seus sentimentos. Às vezes, o seu sentimento está te deixando numa direção errada. Já viu quantas pessoas, às vezes, fazem coisas erradas por amor? Fazem coisas erradas por nada? Por quê? Porque foram levadas pelo sentimento, não foram levadas pela razão. Eu quero que você deixe, às vezes, o sentimento de lado e, às vezes, deixe a razão de lado. Eu quero que você entre pelo Espírito, que você sinta o Espírito Santo falar com você, que você sinta o Espírito Santo te chamar e virar para você e falar assim, olha, sou eu que estou fazendo, seja comigo, sou eu que vou fazer, sou eu que vou mudar a tua vida, sou eu que vou te usar, sou eu que vou te confortar, sou eu que vou te capacitar. Esse é o processo. E é isso que eu quero. Eu quero que você entenda hoje, nessa noite, que você vai fazer parte da tua história e se entregar no Evangelho sem reserva.
Outras palavras, estamos chegando ao fim. Olha, eu falei que a gente ia guardar o tempo e estamos conseguindo. Deus é superior, Jesus é superior, a voz dele é superior a qualquer coisa. Eu quero te trazer um entendimento agora a respeito de relacionamento prioritários. A gente já trabalhou com casais, e algumas das vezes as pessoas pensam assim, alguns casais pensam assim, não, mas eu vou deixar os meus amigos de lado, e às vezes se aborrecem com a própria esposa, para não ficar mal com alguma amizade, com alguma coisa. E nesse tempo a gente aprendeu a respeito de relacionamentos prioritários. Teu relacionamento prioritário, naquele momento, é com a tua esposa. Então, o que o seu amigo, o seu coleguinha do trabalho, ou qualquer outra pessoa vá pensar, não interessa. O mais importante é o seu relacionamento prioritário. E eu quero trazer isso para Deus. O teu relacionamento prioritário é com o Senhor. O que as outras pessoas vão pensar, o que seus amigos vão pensar, a sua esposa não, porque ela é uma só carne com você. Então, eu creio em Deus que ela vai ter a mesma visão, ou Deus vai falar com ela exatamente igual está falando com você. Então, guarda os relacionamentos prioritários. Quando você entender que o teu relacionamento prioritário é com o Senhor, qualquer outras vozes, qualquer outro mimimi, qualquer outro burburinho, qualquer outro disse-me-disse, você vai entender que ele não vem de Deus. O que vem de Deus é uma palavra certa que vai causar no teu coração alegria, que vai causar no teu coração descanso, que vai causar no teu coração conforto, que vai te dar paz. Quando é de Deus, te dá paz. Rodrigo está assistindo aí, eu lembro quando a gente queria comprar tanto um terreno em Guadalupe, tanto um terreno, não sei se ele vai lembrar disso, e apareceu um terreno e a gente deu o sinal naquele terreno e acabou que apareceu uma dívida na Yolanda que nem existia, mas apareceu, e aí a gente queria tanto terreno em Guadalupe, mas apareceu aquela dívida e a gente não conseguiu. Em determinado momento, o Rodrigo até sugeriu, olha, paga, depois a gente recorre e tal, e a Yolanda, Deus falou no coração dela para não pagar. Para não pagar. Que o que era correto era correto. E aí a gente ficou com aquilo no coração e a gente orou junto, Senhor, se for para esse terreno não ser nosso, que apareça alguém. E o terreno não tinha nem placa mais de venda, porque já estava no nosso nome. E aí então alguém foi procurar e de repente o Rodrigo me ligou, Marcos, olha, teu terreno tem uma pessoa que quer um terreno assim, 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 uma casa para destruir no fundo. Cara, eu não tenho outra, eu só tenho a sua. Você quer vender? Quer cancelar a tua venda para que eu possa vender para ele? Eu falei, quero, pode. E era tanto nosso sonho morar aqui, como a gente está morando hoje, mas aquilo ali, naquele momento, no nosso coração gerou uma paz tão grande, mas uma paz tão grande, que a gente chegou a entender assim, Deus está no controle, não era para aquele terreno ser nosso. E acabou que depois veio um outro terreno, muito melhor do que aquele, em outra localidade, muito melhor do que aquela, e é onde a gente está hoje aqui. Então eu quero que você entenda, e a gente já está chegando ao final. Quando é a voz de Deus, você vai entender que é Ele que está falando contigo. O que Ele quer de você é que você se entregue sem reservas. Quando você entende que Ele está falando contigo, esse é um relacionamento prioritário. Não se importe com o que os outros estão falando. Se importe com o que Deus está falando. Amém? Eu posso ouvir um joinha aí? Cadê o joinha? Vai dando joinha aí. Quando você dá o joinha aí, eu entendo que você está concordando, que é como se fosse um amém. Tá? Então, entenda isso. Saia dessa célula hoje entendendo que Deus te quer num evangelho sem reservas. Que você mergulhe de cabeça. Que você seja tratado por Deus. Que você se entregue por inteiro. Que você não tenha reserva com eles. E que você entenda que o Senhor tem que ser o seu relacionamento prioritário. É isso que Deus quer da tua vida. Amém? Que horas nós temos aí agora? 8h40. 8h40. Conseguimos um pouco mais de tempo. Que bom. Estamos chegando ao final. Glória a Deus. Que bom que você ficou aqui até o final. Que bom que você participou. Isso é uma célula. Nossa. Ó, veio aí hoje a tia Sandra participou da célula. Vamos fazer um relatório rápido da célula. A tia Sandra participou. Xandão participou com a família. Fernandinho, Marcelo, Luiz Fabiano, Dona Heloísa, Biscoito, nem sei se está podendo chamar de Biscoito, é Luiz Humberto só, Luiz Humberto, Dona Heloísa, Dona Lenar, Adriana e Lequinho tiveram aí, Marcão e Simone, com codinome,
Thaís Alevato passou por aí. Ricardo, meu amigo Ricardo lá do Baratão, Tininha, o Bispo, Elton, o Evandro, Eduardo Bigodão, Sara, Vitor, o homem das esfirras, Norminha, Antônio José, ô Antônio, Alessandra Carneiro, minha amiga que fala alto porque é professora, minhas primas Vera Lúcia, Amélia, Marcelo Faria, na época era Gagá, agora é um homem convertido, glória a Deus. Que bom que vocês estiveram aqui, tá? Vamos estar orando ao Senhor, vamos agradecer a Ele. Também estamos com saudade, mas estamos matando a saudade virtualmente. Abraços. Vamos orar. E agora eu queria te convidar para estar orando aí na sua casa. Eu queria estar te convidando, porque eu sei que você tem algo para orar. Eu sei que você tem alguém para orar, por alguém para você orar, ou por uma causa sua, alguma coisa. E muitas das vezes, quando a gente chega na célula, a gente chega assim, olha, eu queria que orasse por isso aqui, eu queria que orasse por aquilo ali. Então eu queria que você, nesse momento, que você sabe daquilo que você está precisando, eu queria que você estivesse orando. Eu queria que você estivesse orando agora por essa sua causa, por isso que você precisa, se é por cura, se é por finanças, eu não sei o que você precisa, mas Deus sabe. Eu queria que você estivesse orando ao Senhor. Vamos estar orando junto. Amém? Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos orando juntos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque os seus filhos essa noite entenderam o que é um evangelho sem reservas. Um evangelho, Senhor, de profundidade e não um evangelho ralinho de superfície, ó Pai. Nós queremos essa noite, Senhor. Eu queria nessa noite, Senhor, entregar em tuas mãos, Senhor, todas as petições dos teus filhos aqui, ó Deus. Esquadrinha cada um desses corações, tudo aquilo que teus filhos estão pedindo hoje, Senhor. Nós queremos entregar nas tuas mãos, Senhor. Senhor, leva ao teu trono, Senhor, e aquilo que for de acordo com a tua vontade, Pai. Aquilo que for de acordo com o teu querer, Pai. Aquilo que for o teu sonho para a vida dos teus filhos, Senhor, que comece a se realizar agora em nome de Jesus. Mostra aos teus filhos, Senhor, onde tu quer levá-los, Senhor. Mostra aos teus filhos, Senhor, tudo aquilo que você quer para a vida deles, Senhor. Mostra a eles que há um tempo de maturação e aprendizado, Pai. Senhor, muito obrigado, Deus, por cada um desses dias. Obrigado pelas estratégias que tu tem nos dado, Senhor. Leva-nos, ou seja, permaneça-nos em segurança nas nossas casas, ó Deus, e que nenhum mal venha nos assolar. Dai-nos uma noite restauradora de sono, onde cada hora dormida equivale a 1h30, e que amanhã possamos ter um dia, Senhor, apto para ouvir a tua palavra, pronto, Senhor, para servir a ti. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Fica na paz, um beijo no coração. Antes da gente terminar, eu queria dizer que a gente abriu um canal no YouTube, justamente porque algumas pessoas têm dificuldade ou não gostam de Facebook, e a gente queria poder passar essas ministrações, essas células para as pessoas. Então nós abrimos um canal lá no YouTube. Eu não sou youtuber, eu não quero ter 50 mil visualizações, 500 mil pessoas inscritas, não é esse o propósito. O propósito é alcançar as almas e que essa palavra seja edificação para algumas pessoas, que você possa encaminhar isso para alguém, que de repente, hoje quando você estava aqui, essa pessoa pensa assim, poxa, isso aqui fulano precisava estar ouvindo. Eu queria que fulano ouvisse isso aqui. Então, essa é a oportunidade. Tá como? Célula Peniel CCTF, a Yolanda vai escrever aí, Célula Peniel CCTF. Procura lá, se inscreve no canal, né? Encaminha para outras pessoas, curte, visualiza. Tem as células passadas todas lá. Eu estou começando a fazer um cursinho, a gente aprende, busca isso aí para fazer algumas coisas, né? E esse tempo é fantástico, eu estou fazendo um curso de edição de vídeo, para me poder recortar essas coisinhas que a gente fica falando e depois assistir só exatamente o contexto principal da palavra, que é o que vai fazer a edificação. O que a gente está fazendo agora é comunhão, é bater papo, é dizer que bom que você veio, que bom que você está aqui, porque a gente está com saudade mesmo, não tem jeito. Mas quando você bota alguém para assistir isso, de repente essa pessoa não tem nem a intimidade que a gente tem aqui e vai ficar chato ficar ouvindo esses te amo, saudade, que bom que você veio, tá? Então eu estou aprendendo a fazer um curso de edição de vídeo, já estou na 6ª aula já, aprendendo rápido, e aí a gente vai começar a editar esses vídeos. Amém?
Um beijo no coração, fica na paz. Semana que vem estamos juntos de novo, tá? Um dia de vitória. Beijo. Fui!